Olá a todos, bom dia, como é que vocês estão? Hoje é quarta-feira, 23 de janeiro, canal Luz no Fim do Túnel, eu sou Helder Araújo, aliás é Helder de Araújo, mas o meu blog, da onde você encontra as notícias que eu trago para o canal, é Helder Araújo, blog de Helder Araújo, é Helder com H, acento, Araújo com acento. Hoje falarei sobre o submarino nuclear brasileiro. Em entrevista à mídia Sputnik Brasil, especialistas em assuntos militares afirmam que o submarino nuclear brasileiro causa medo na ONU. Leia-se Estados Unidos. O projeto do submarino nuclear brasileiro está previsto no Programa de Desenvolvimento de Submarinos, chamado PROSUB, Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que é um acordo militar que foi firmado pelo Brasil e pela França em 2009, do qual faz parte este programa. Esse programa já entregou 2 de 4 modelos de propulsão convencional, baseados no modelo francês, o Scorpène, de propulsão convencional, não é propulsão nuclear. Um modelo mais recente, que é o Humaitá, entrou em operação agora no mês de janeiro, no último dia 12. No PROSUB, que é o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, está previsto também um modelo de propulsão nuclear, o submarino Álvaro Alberto, que é o nome do submarino. O nome foi dado em homenagem ao ex-vice-almirante da Marinha Brasileira e cientista, que morreu em 1976. O submarino de propulsão nuclear é um projeto antigo da Marinha Brasileira, elaborado em 1979, na época do regime militar, e vislumbrou a chance de sair do papel após o acordo militar com a França. Porém, para obter o aval dos Estados Unidos, o Brasil terá de abandonar as posições históricas de resistência a inspeções detalhadas de suas instalações atômicas. Sim, os gringos metem o nariz em tudo para ver se está de acordo com aquilo que eles esperam que esteja. Se tudo der certo, o sinal verde para o submarino deve sair em 5 anos. A Rússia deixou recentemente este acordo de inspeções regulares às suas centrais nucleares por razões óbvias de soberania e geopolítica. Continuando, o Guilherme Carvalho, que é pesquisador da Escola de Guerra Naval, a EGN, que pertence à Marinha do Brasil, ex-militar da Marinha do Brasil. O Gilberto aponta que o desenvolvimento desse tipo de energia, como modelo de propulsão em um submarino, sempre enfrentou resistência dos Estados Unidos. A narrativa recorrente é que essa tecnologia seria usada para fins não pacíficos, o que causaria um desequilíbrio de forças nas Américas. Sim, porque os Estados Unidos têm como política básica considerar a América do Sul e a América Central como seu quintal. Um outro aspecto importante é o controle exigido por instalações nucleares em termos de infraestrutura e segurança. Apesar de serem fatores críticos, por exemplo, a infraestrutura e a segurança, no caso do Brasil, nós temos um excelente nível de organização desses ambientes de produção de energia nuclear. Ele ainda destaca que a forte parceria com a França, boa relação com a Rússia e principalmente com a China podem garantir um caminho mais promissor ao Brasil no desenvolvimento e conclusão do seu programa de submarino nuclear. Portanto, essa aproximação com a França pode ser interessante para o Brasil. Já foi tentado com a Alemanha, na época do Ernesto Geisel, que foi um grande entusiasta da exploração desse tipo de energia, e também um soberanista, talvez o último dos soberanistas na presidência do Brasil. Esperemos que ainda venhamos a ter presidentes nacionalistas, soberanistas e focados no desenvolvimento do Brasil e dos brasileiros.
Continuando, a Austrália entrou com um pedido semelhante ao do Brasil na ONU. O Brasil está esperando aí o aval da ONU para o projeto de propulsão nuclear do nosso submarino, né? A Austrália entrou com um pedido aí na ONU para a construção de submarinos de propulsão nuclear em solo australiano, no âmbito da aliança chamada AUKUS, que é firmada com os Estados Unidos e com o Reino Unido. Declarações recentes do governo chinês claramente não desaprovam o projeto brasileiro. Então veja, nós temos o apoio aí da China e da Rússia, nossos parceiros preferenciais, inclusive porque são BRICS, né? Mas a China se opõe ao AUKUS, por entender que esse projeto afeta sua zona de influência na Ásia e na Oceania. Aí nas palavras do Guilherme Carvalho, enquanto o projeto brasileiro já possui quase meio século de maturação, de debate, de desenvolvimento, o projeto australiano é bastante recente e abertamente definido como uma estratégia de contenção da influência da China na Ásia e na Oceania, além de envolver um acordo geral de desenvolvimento das relações de defesa entre os países, que trespassam o próprio projeto do submarino nuclear. Outro aspecto do AUKUS é que ele se baseará na classe Astute de submarinos britânicos, mas será dotado de armamentos e sistemas oriundos dos Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos acham que ele é o dono do mar da China. Vamos ver até quando ele acha que pode cantar de galo no quintal dos seus vizinhos. Aliás, que não são vizinhos, ele os considera inimigos, né? Em 2004, o Lula vetou a inspeção, né, que é um órgão internacional que faz a inspeção nuclear. Ele vetou a AIEA, que é a sigla desse órgão de inspeção nuclear, de inspecionar ultracentrífugas que promovem a transformação de gás urânio em combustível nuclear, possibilitam o enriquecimento de urânio, de forma a ser usado em combustível ou bombas atômicas, né? Bombas nucleares, ou pode ser usado como combustível em alto forno para a produção de energia elétrica, ou para mover motores, né? Como é o caso do submarino. Esse histórico de rejeição a inspeções é uma das principais dificuldades do Brasil na ONU. As inspeções e os processos da AIEA são bastante rígidos, né, os processos. No caso de um submarino nuclear, envolve questões militares e tecnológicas sensíveis, que basearam o primeiro veto ao projeto brasileiro. Quer dizer que está difícil conseguir aí o aval da comunidade nuclear, notadamente por causa das dificuldades que os Estados Unidos impõem, né? O estágio atual do projeto, somado a uma postura diplomática construída ao longo do século XXI, resultam na autorização ou reautorização das inspeções em solo brasileiro. Mas como é que está o projeto realmente do submarino nuclear brasileiro? A Jéssica Germano, que eu também vou citar aqui, doutora em estudos marítimos pelo programa de pós-graduação em estudos marítimos da Escola de Guerra Naval, explica que, para entender o incômodo que o submarino nuclear brasileiro causou nos Estados Unidos, é preciso analisar o perfil do Brasil em relação ao mundo. Aí ela diz, olha, o Brasil é um país do sul global e do BRICS. Ela já tocou na ferida, hein? Possui destaque e prestígio no cenário internacional. A economia do Brasil vem apresentando sinais de crescimento. Veja, a nossa economia passou da posição de 11ª do mundo para a 9ª do mundo. Apesar do Brasil estar tendo um desenvolvimento bastante lento, ele vem apresentando sinais de crescimento. Tem um bom contingente populacional, a abundância de recursos, é um país presente em várias mesas de diálogo internacional, com potencial para uma positiva projeção internacional. Então isso já põe o Brasil numa condição estratégica. O Brasil tem estabelecido parcerias no desenvolvimento da tecnologia nuclear para fins pacíficos.
inclusive de forma autônoma. Ou seja, ele não vai ficar esperando darem o consentimento, né? Ele vai tomar a iniciativa, né? E acrescentamos, o Brasil tem um litoral de cerca de 7.500 quilômetros e mar territorial, que é o entorno, o mar, a região oficial, que vai até mais ou menos 100 quilômetros da costa, né? O que dá um total aí de 4 milhões de quilômetros quadrados de mar, né, no Oceano Atlântico. A chamada Amazônia Azul também é um manancial de água quase infinita. Então nós não precisamos de um submarino nuclear, não precisamos, não, nós precisamos de uma frota deles, de dezenas, talvez de centenas, para vigiar esta vasta área e seus recursos. E talvez seja a grande diferença, o grande diferencial no sentido de proteção militar da costa brasileira e dos nossos mares. O Brasil ter esse tipo de tecnologia não é algo interessante para a hegemonia Yankee na América Latina. Não é interessante para os Yankees, para os estadunidenses. Sem esquecer que a propulsão nuclear de um submarino dá ao país um necessário e urgente poder de dissuasão militar. Daí que o ProSub cause incômodo ao tio Rambo, né? Possuir um submarino nuclear com capacidade de ocultação é uma garantia de defesa da nossa soberania. Nós temos a Amazônia Azul, espaço marítimo vasto e rico em recursos naturais, sem falar do pré-sal da Petrobras. Nós temos de nos proteger. Isso é urgente, hein? Ela ainda acrescentou, a Jéssica Germano, em entrevista à Sputnik Brasil, um submarino com propulsão nuclear dá uma capacidade mais elevada de dissuasão militar para o país. É um meio bastante ágil de locomoção, possui fácil ocultação, é de difícil detecção e tem uma elevada autonomia. Uma vez que o submarino submerge, ele não tem necessidade de emergir novamente para recarregar suas baterias, como nos modelos convencionais de propulsão convencional. Ou seja, ele pode estar em qualquer lugar no mar aberto ou profundo, em grandes rios, por exemplo, no rio Amazonas, né? Ter um submarino desse é o primeiro passo para uma verdadeira frota de submarinos e uma verdadeira doutrina militar brasileira. O fato do Brasil ser signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o TNP, Tratado de Não Proliferação, mostra, tanto nacional quanto internacionalmente, que o Brasil não é um proliferador de armas nucleares, que é um fator positivo para a aprovação. Ademais, a especialista menciona que a tradição diplomática do país preza pela busca do diálogo. Quer dizer que a nossa diplomacia também vai bem. Sobre as inspeções aí, elas destacam que as ultracentrífugas, alvo da crise entre o governo Lula e a AIEA, que é o agente que faz a inspeção em 2004, tiveram a inspeção negada por ser um tema sensível. Essas ultracentrífugas foram desenvolvidas com tecnologia brasileira, ou seja, de forma autóctone, e envolve segredos industriais e comerciais. Então, essas inspeções basicamente são verificações da AIEA, que é o agente que faz a inspeção, para garantir que o país não esteja proliferando ou desviando material nuclear ou enriquecendo urânio para além dos níveis permitidos. Bom, aqui no nosso canal nós somos abertamente a favor do desenvolvimento da energia nuclear. Nós somos abertamente a favor do submarino nuclear brasileiro. A gente acha que é um projeto que está sendo travado, impedido, sabotado, inclusive, sabotado pelo primo rico aí do norte, né, que continua a nos ver como pessoas que devem ser desprezadas. A visão, inclusive, que o Mr. Donald Trump tem da América Latina é nos ver atrás de um muro, como eu já disse num outro vídeo. Pessoal, sendo que tínhamos para hoje, não vou enfocar outros assuntos, sendo que o assunto foi um pouco extenso, mas era preciso tocar neste assunto de grande importância para que nós venhamos a ter uma doutrina militar brasileira própria, autóctone, soberana, criada no Brasil por brasileiros, para os brasileiros.
é impossível maximizar a importância que tem o nosso litoral e os nossos mares para a defesa das nossas capitais, das nossas cidades, do nosso país, do nosso povo como um todo. Então vamos em frente, é o que tínhamos para hoje. Agradeço a atenção de todos. Canal Luz no Fim do Túnel, mídia alternativa e independente de livre expressão e livre pensamento. Então até a próxima e fiquem com Deus.